meu nome é Naila, eu trabalho no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mais especificamente na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e eu acompanho a atividade de todas as câmaras técnicas do Conselho e das reuniões plenárias também. Então, estou aqui para prestar auxílio mais essa reunião. E também informar para todos que estão aqui, já deixar o convite, que amanhã a gente tem reunião plenária do CNRH, 51ª reunião ordinária. Vai ser o dia todo, começando às 9 da manhã. Na quarta-feira, a gente tem reunião de duas câmaras técnicas, então temos duas reuniões, da CETEC e da CETOC. E na quinta-feira, a gente tem reunião do GT que discute do GT que discute segurança hídrica em bacias contíguas e o GT da região hidrográfica do Paraguai. Então, de segunda a quinta, a gente tem atividade aqui, ficam todos convidados para participar. Bom, aqui a gente vai fazer, então, a quinta reunião do GT2, criado no âmbito da Câmara Técnica de Água Subterrânea. O objetivo desse GT é revisar a Resolução 76, Resolução CNRH 76, e quem coordena é o Fábio, que está aqui ao meu lado, eu vou passar a palavra para ele. Ele é o coordenador desse grupo de trabalho, e ele que vai conduzir essa reunião. E, Fábio, boa reunião, e eu fico aqui à disposição para o que se fizer necessário. Obrigado, Naila. Boa tarde a todos. Eu sou geólogo, represento o setor de turismo, de usuários de turismo, no CNRH. E agora, né, estou nessa posição aqui de coordenador desse grupo. Eu agradeço a presença dos colegas que puderam estar aqui, da Câmara Técnica. E gostaria também que cada um se apresentasse para nós sabermos, né, quem está presente. Essa reunião tem parte do grupo que está participando online e é um tema assim muito interessante, né? Essa busca pela integração das águas subterrâneas, que são uma só, mas existe essa divisão em termos jurídicos, né, no nosso país. Vou passar aqui o pessoal poder se apresentando. Tenta se esconder, né? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Sou o engenheiro florestal Marcos Budzinks. Já fiz parte do conselho, atualmente faço parte do CEIVAP, do CBH-MPS, do Comitê Piabanha do Rio de Janeiro. Sei que no Piabanha eu sou um dos coordenadores da Câmara com esse mesmo nome, ou seja, dessa mesma temática. Estou aqui para somar e aprender. Obrigado. Boa tarde, eu sou Marinéia, sou lá do Comitê da Bacia do Alto Tietê de São Paulo e estou aqui só para aprender hoje. Agradeço vocês me aceitarem aqui. Obrigada. Boa tarde, eu sou Bianca Forte, também do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Participo da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas de lá e venho para contribuir e aprender também. Boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou geólogo, mas eu sou fiscal ambiental no estado do Mato Grosso do Sul e eu trabalho na Unidade de Gestão e Controle de Águas Subterrâneas, né? Gostaria de estar participando dessa reunião em específico para saber como que está o andamento dessa revisão e a integração entre a ANM e os órgãos gestores de águas subterrâneas, que são os estados, normalmente. Obrigado. Boa tarde, eu sou Emílio Prantes, sou membro suplente dessa Câmara Técnica, sou geólogo também. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Norma de Carvalho, Resbert, sou fisioterapeuta, usuária de água termal. A gente utiliza a água termal na fisioterapia para tratamentos na saúde. Boa tarde a todos. Wilson de Azevedo. Eu sou membro do Conselho Nacional e representando o segmento de lazer e turismo. Boa tarde, eu sou Eduardo Araújo, sou analista ambiental do IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e represento o CEIVAP, Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, nessa Câmara Técnica.
Boa tarde, eu sou Vera Lúcia, atualmente secretária executiva do Comitê do Médio Paraíba do Sul, relatora da Comissão de Água Subterrânea do Fórum Nacional de Comitê de Bacia, secretária do Fórum Fluminense, um monte de coisas por aí sobre gestão de recursos hídricos. Obrigado por ter sido convidada, fui convidada pelo Wilson e o Eduardo para participar dessa reunião aqui hoje. Boa tarde, eu sou Etiane, também fui convidada da convidada. Eu sou do Mato Grosso, sou geóloga, eu estou de coordenadora da Câmara Temática, né? Da Câmara Temática do Fórum Estadual, mas também eu sou presidente de comitê de bacia lá no Mato Grosso. O meu CBH é o Médio Telespires, fica bem no extremo norte do estado de Mato Grosso. E como geóloga também, né, represento o CEIDRO, sociedade civil, enfim, uma série de voltada para essa parte. Fórum Nacional, estadual também. Eu também faço parte do estadual do meu estado. Bem, podemos passar então para... Lembrando que nós estamos aqui numa reunião dessa Câmara Técnica, é uma reunião especial, né, com muitos convidados, e seria a 4ª reunião desse grupo de trabalho, onde nós iniciamos já um processo de discussão e de entendimento da resolução. Eu vou fazer uma exposição dando uma parte histórica da nossa dessa resolução. Esse quadro aí mostra que são 4 marcos importantes na história das águas subterrâneas no nosso país. O primeiro deles, em 1934, quando foi elaborado o Código de Águas no Brasil, onde ele menciona águas subterrâneas, mas não define a sua dominialidade. Em seguida, nós tivemos, em 45, o Código de águas minerais, né, realmente, onde as águas subterrâneas são um bem mineral, como deveria ser, está muito bem definida dentro do Código de Águas Minerais e pertencendo à União. Em 1967, nós tivemos a elaboração do Código de Mineração, que também coloca as águas subterrâneas como um bem pertencente à União. E aí chegou em 88. Então, esses 3 eventos aí, né, legais, né, que ocorreram, são sobre águas. E, por fim, chegamos na Constituição de 88. Constituição de 88, aonde os legisladores realmente era uma questão muito complicada. Eles colocaram que as águas subterrâneas pertencem aos estados e que os bens minerais pertencem à União. E a água subterrânea mineral, ela está dentro do Código de Águas Minerais e do Código de Mineração. No nosso país, é uma situação até que não existe dessa forma em outros países,
mas ela é um bem mineral, né, porque a água realmente é um bem mineral, né, e só que ela ficou junto com os outros minérios, né, do país. E isso aí deu um grande questionamento, porque eram águas também, mas com a dominialidade da União e os estados com a dominialidade de todas as outras águas. No Brasil, a outorga de águas minerais ela é feita com pedido para o Ministério das Minas e Energia. E sempre foi dessa forma, né, como a própria legislação mostra, desde de 1945. Então, nós chegamos num grande problema, né, que deveria ser resolvido. Então, após a Constituição, nós tivemos uma série aí de questionamentos. A questão da dupla dominialidade é a questão mais problemática, né? Nós temos dois regimes jurídicos, os estados com domínio sobre as águas subterrâneas e a União com domínio sobre as águas subterrâneas minerais. Isso aí levou a diversos outros problemas. A questão de autoridades sobrepostas, né? Por exemplo, em caso de poços próximos, você pode ter um poço com outorga estadual e outro com a concessão federal, operando sem nenhuma articulação atualmente. A falta de integração entre o DNPM, atual ANM, né, anteriormente DNPM, e os órgãos estaduais. Ambos atuam de forma isolada. Isso aí implica que os dados não são compartilhados. Essa é uma das grandes questões que existem, né? Para a gente fechar o balanço hídrico, é lógico, nós temos que ter todas essas informações. Senão, está furado, né? A conta dá errada. E não existe atualmente compartilhamento de informações de vazões de poços, de qualidade das águas e volume, né? Vazão, qualidade e a parte hidrodinâmica, de nível estático, dinâmico. Então, sem essa troca de informação e sem análise conjunta entre as esferas federais e estaduais, não existe essa troca de informação entre o Estado e a União. Isso aí leva a risco de interferência, captações próximas sem avaliação integrada, comprometendo a sustentabilidade. Nós não temos todas as informações conjuntas, isso aí não nos vai dar condição de avaliar corretamente, compromete a sustentabilidade dos aquíferos. E a questão da demanda crescente. A partir da década de 90, nós tivemos um volume muito grande de perfurações de poços no Brasil, devido a que a facilidade na perfuração, máquinas menores, onde o próprio perfurador é o dono da máquina e vai e fura. E a questão que a gente tem falado muito também na Câmara Técnica de Água Subterrânea, a questão dessa perfuração facilitada que leva a uma quantidade enorme de poços clandestinos no país. Então, tudo isso
exigia questões. Com a criação aí do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e a Câmara Técnica de Água Subterrânea, em 2003, já iniciou-se a discussão sobre esse problema. Viu-se que tinha esse choque que veio da Constituição de 88. A Câmara Técnica de Água Subterrânea foi criada em 2003. E já nas primeiras atas relatórios dela, já mencionam conflitos entre a União e o Estado sobre as águas minerais, a necessidade de harmonizar procedimentos, mostravam casos de interferência entre postos e disputas de competência entre o DNPM, antigo, hoje a ANM, e os órgãos estaduais. E aí iniciou-se uma série de reuniões na Câmara Técnica de Água Subterrânea. Eu participei como visitante na época de algumas, não era membro, mas fui em alguma dessas reuniões. O pessoal de São Paulo teve muita ação, a Binan, o Wilson, que está aqui conosco, participou. Acho que tem mais. E, então, foram anos de discussão junto com o DNPM nas reuniões, e eram pessoas técnicas, né, que eu lembro que saíram várias minutas de como poderia ser feito. Pensou-se em até aquela questão o outorgante teria que fazer o requerimento no DNPM, depois teria que levar aquilo para o Estado. Então, era uma coisa assim, complicada, né? Viu-se que isso aí não teria condição de evoluir com essa forma de duas outorgas, né? como se pensou também. Por fim, chegou-se na Resolução 76. Ela foi aprovada em dezembro de 2007. Nesse período, o grupo formado pela Câmara Técnica de Água Subterrânea e o Ministério das Minas e Energia, nesse período de 2003 a 2007, ele debateu por anos, né, como eu já falei, finalmente chegou ao consenso e formulou a Resolução 76 e um acordo de cooperação técnica que foi elaborado entre o DNPM e o IGAM em 2011. Alguns anos depois, né, da resolução. O objetivo da resolução em si, o que ela mostrava, era objetivo harmonizar conflitos decorrentes de dupla dominabilidade, propiciar a atuação conjunta da União, DNPM, ANM e Estados, propiciar a troca sistemática de informações, criar procedimentos comuns para análise de interferência e evitar conflitos entre postos próximos, estabelecer diretrizes para articulação integrada entre a União e Estados. Então, ao longo desses anos, chegou-se a um resultado, né? Foi feita a Resolução 76, ela foi aprovada, foi publicada no Diário Oficial da União, está em vigor, mas ela, como se diz, ela não pegou,
né, ela não foi implantada. Aqui um pouco repetitivo, né, mas a resolução estabeleceu diretrizes para a integração entre a ANM e os órgãos estaduais. Ela permite ela dá essa condição, permitiu a troca de informações sobre as águas termais e minerais. Ela diz que tem que ter uma troca de informação entre um órgão e outro. E estabelece procedimentos técnicos para análise de interferências, né? Ela prevê, promove, também tem condição aqui de promover a articulação entre União e Estados em áreas de sobreposição de interesses. Nós podemos considerar que a Resolução 76 foi um importante marco que definiu as primeiras diretrizes para a gestão integrada de águas subterrâneas e minerais no país. Foi o primeiro documento, né, que realmente permitiu, né, essa integração. E a outra documento que esse grupo conseguiu elaborar foi esse acordo de cooperação técnica entre o DNPM de Minas Gerais e o IGAN. Isso é 2007, né? 4 anos depois, saiu-se um documento. O documento, ele é um documento que segue, né, as diretrizes da Resolução 76 e conseguiu sintetizar, né, o que seria possível o Estado de Minas Gerais de ter esse intercâmbio. Nós tivemos contatos com pessoas que trabalharam nesse documento, como o geólogo Emanuel, do DNPM, já aposentado. Ele participou da primeira reunião da Câmara Técnica. E ele falou, olha, nós chegamos no documento, mas não assinamos, né? E, segundo ele, houve mudanças de titularidade nos órgãos, na direção. O Eduardo chegou a olhar lá em Minas com algumas pessoas, né, falaram, não, ela poderia ter sido assinada, mas o DNPM, na época, que não assinou, né, não deu condição. Então, nessa história toda, houve essa questão não que o DNPM, na época, não quisesse. Pelo que o Emanuel nos falou, né, que ele representava o setor na época também. Foi a questão de mudança, né? Mudou o diretor do DNPM, alguma coisa assim, e a coisa não prosperou. Aqui, essa história que eu coloquei, né? Esse acordo elaborado entre o IGAN e o DNPM, previa a troca de informações e análises conjuntas. Isso era muito importante, né? Isso é o ponto principal que nós podemos chegar para que tenhamos o balanço hídrico bem caracterizado, tanto para o Estado quanto para o Ministério das Minas e Energia. Existiu também um consenso entre o órgão estadual e federal, sendo que o mesmo não foi assinado devido à mudança de pessoa nos cargos, que nós falamos, né? Por que a Resolução 76 não evoluiu? Alguns eventos institucionais podem ter colaborado para explicar.
Um deles é que, em 2017, o DNPM foi extinto, substituído pela ANM, o que interrompeu iniciativas em andamento. Poderia ter sido isso. E a Câmara Técnica de Água Subterrânea também passou um longo tempo sem atividade. Acho que devido a mudanças de governo, também a gente sempre vive esse problema, né? E nós tivemos com problemas de atividade. Antes dessa Câmara nossa, que nós estamos agora participando, ela foi até meio que, ela virou um apêndice aí da CETIGAT, né? Nós não tinha mais a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, tinha a Câmara de Integração, chamada, denominada de CETIGAT. Então, o fato é esse. Nós temos uma resolução do IGAN que não é ruim. Nós fizemos uma tentativa de enxugar mais, deixar uma proposta mais leve para que diminua os conflitos, né? Uma coisa que eu penso é que é difícil você tirar essa dominialidade do setor mineral. Já está muito enraizado, né? Isso aí já está nas leis. E o Estado tem que ter conhecimento do Estado. E o que nós temos de possível, que eu acho que esse grupo talvez vá seguir nesse caminho, é formatar bem um documento que a gente tem chamado aí de um termo de cooperação técnica entre os órgãos, aonde um órgão vai se dispor a fornecer para outro essas informações. Bem, quando aí só mais um detalhe, né, dessa história, o Plano Nacional de Recursos Hídricos de 2022 a 2040, ele colocou dentro de uma das diretrizes lá a reavaliação dessa resolução 76. Ele estabeleceu a necessidade de revisar a resolução. Por isso, nós estamos aqui hoje. Não foi que o grupo tomou essa iniciativa. Já era uma exigência que está no Plano Nacional de Recursos Hídricos. O plano fala, a resolução é oficial. Nós temos, então, que revisá-la e chegar a uma conclusão de uma mudança em alguma coisa, ou manter o que tem, ou fazer esse documento aí de cooperação técnica entre os órgãos. A revisão, temos que ter uma revisão vinculada à integração federativa e à gestão dos aquíferos. O objetivo, modernizar as diretrizes e fortalecer a articulação União-Estado. O GT2, onde nós estamos aqui, foi instituído, então, para concluir essa revisão. E vocês são peças-chave, né? Essa reunião aqui no Fórum de Águas é muito importante, porque nós temos a oportunidade de estar em contato com diversos entes da federação, que não seja só nessa reunião, mas durante essa semana, os contatos com outras secretarias de Estado, né, levando essa informação e essa possibilidade deles nos enviarem sugestões
para que a gente chegue num formato ideal de documento. Esse aí é o documento que já foi elaborado. Documento do IGAN, né, 2011. Nós temos aqui como direcionamento, na sequência da reunião, depois desse relato que eu coloquei, de apresentar o que nós fizemos aqui, essa minuta mais leve de resolução, para que vocês tenham uma ideia do que seria, e iniciar logo depois uma sugestão uma discussão, né, com depoimentos e sugestões, né, para nós registrarmos, né, isso, e depois o grupo tomar direcionamento. Eu acho que a apresentação do IGAN, esse documento, nós adaptamos esse documento do IGAN, inclusive já tivemos algum contato com alguns técnicos da ANM, e eles também olharam e estão todos nessa sintonia, porque tem que ter uma sintonia, senão não adianta se a ANM não, isso não é dessa forma. Então, se alguém achar que o procedimento está correto assim, nós vamos seguir. Vamos apresentar agora, então, essa minuta que foi feita. Aqui, é só para vocês terem conhecimento do documento que existiu. É o documento do IGAN. Ninguém consegue ler nada, né? Mas é só para vocês verem. Não tem assinatura. E agora, esse termo de cooperação técnica, né, adaptado, que nós estamos aí em análise. Acordo de cooperação técnica, ele não é muito longo, não, se preocupem, mas vamos seguir aqui. É um acordo de cooperação técnica, né, entre a ANM e os órgãos estaduais. Aqui um órgão estadual qualquer. Celebra o presente acordo técnico. A Agência Nacional de Mineração, na época do IGAN, era o DNPM. Porque as agências que estão nos estados, é mais fácil. E as agências têm a relação com os ministérios. E o órgão gestor estadual, conforme a legislação de cada estado. A fundamentação legal. Isso aqui é uma coisa que, no final, chega-se a uma colocação da legislação adequada. Né? Nós não precisamos nos debater muito se as legislações estão ok ou não, mas seriam basicamente a Constituição Federal, Código de Águas Minerais, Código de Mineração, 9433, a Resolução 76, né, a própria, né, e o parecer da AGU. Esse parecer, ele aparece aqui porque o estado de Goiás, ele é o único estado que colocou na lei de outorga, eu acho que é o único, não chegamos, não vimos nenhum, colocou que
as águas minerais devem ser outorgadas pelo Estado também. Ela não fala também, eles exigem que outorga. Né? Isso aí gera um conflito muito grande, que na lei de outorga prevê que o Estado pode chegar lá e paralisar aquela exploração. E aí a ANM vai falar, não pode parar. Então, é um complicante. Então, esse parecer da Procuradoria da ANM, ele foi bem claro que as águas minerais pertencem à União. Mas o procurador do Estado de Goiás falou, não, mas nós podemos também legislar sobre as águas subterrâneas. Então, é um problema que já é o mais, acho que, grave que tem atualmente. O objeto. O presente acordo tem por objeto estabelecer mecanismos de integração da gestão entre a ANM e o órgão estadual, visando prevenir e solucionar conflitos entre águas minerais e termais e águas subterrâneas comuns, promover o uso sustentável dos aquíferos, compartilhar dados e informações técnicas, harmonizar procedimentos de gestão, implementar diretrizes da Resolução 76. Os princípios. O acordo de cooperação técnica reger-se-á pelos seguintes princípios: respeito às competências constitucionais, gestão integrada e cooperativa, transparência e compartilhamento de dados, prevenção de conflitos e segurança jurídica, proteção dos aquíferos e do interesse público. São coisas assim muito genéricas, né, que até agora não vejo algum conflito, mas vamos ficar atentos. Competência da ANM. A ANM compromete-se a compartilhar com o órgão estadual níveis estáticos e dinâmicos de poços, mapas de interferência e áreas de influência, localização georreferenciada de poços minerais, dados de produção e vazão, além de dados hidrodinâmicos, hidrogeoquímicos e bacteriológicos das águas. São coisas que a ANM, todos os postos de exploração mineral, têm esse controle bacteriológico e a parte química também. Parte hidroquímica, os dados hidrodinâmicos, né, quem é geólogo aqui sabe que eles são muito criteriosos, né, nessa parte de quantificação de vazão. Item 5.2. Informar previamente ao órgão estadual novos requerimentos de pesquisa, pedidos de lavra, alteração de vazão ou ampliação de captações. Participar da análise conjunta em áreas críticas. Onde tiver algum problema, tem que ter uma análise conjunta. Integrar o comitê gestor previsto nesse acordo de cooperação técnica. Ele prevê a existência de um comitê gestor. Tem que ter, vai ser assim, como se diz, o trabalho que vai ter, né, maior também, vai ser a formação desse comitê gestor. Competência do Estado, do órgão estadual. O órgão estadual compromete-se a compartilhar com a ANM dados de outorga de águas subterrâneas, localização e características de poços perfurados, séries históricas de nível e vazão, informações sobre poços clandestinos. É complicado poço clandestino, né, mas tem que ter essa busca por isso.
estudos hidrogeológicos e mapas de recarga. Informar previamente a ANM novos pedidos de outorga em áreas com águas minerais, alterações de vazão em poços próximos a áreas de lavra, detecção de interferências. O Estado também deve participar de análise conjunta e integrar também esse comitê gestor. Item 7. Compartilhamento de dados. Será instituído um repositório integrado de todas as informações hidrológicas, químicas, bacteriológicas, fazendo parte, né, de um banco de dados georreferenciado, né, séries históricas de nível e vazão, mapas de interferência, relatórios técnicos, dados de produção, informações sobre poços clandestinos. O repositório poderá ser hospedado na ANM, integrado aos NIR, ou replicado em ambiente estadual. Contudo, alguns aspectos devem ser considerados. Quem é geólogo também sabe que dentro do direito minerário existe um grau de sigilo das informações dentro do órgão. O advogado que pode olhar, né, só o titular que pode olhar. Mas isso é muito ligado também à mineração em si. A mineração que envolve outro nível, né, de quantidade, né, de valoração, né, desse bem. Então, é o que eu coloco aqui, isso aqui não está dentro da... Não está dentro do documento, né, pode não ficar dentro, mas são essas informações que eu falei. As informações do direito minerário não são públicas, dificultando o compartilhamento de relatório de pesquisa e teste de bombeamento. O repositório integrado de dados poderia ficar com o Serviço Geológico Nacional, que já dispõe de cadastro de poços. Essas considerações visam a segurança jurídica e eficácia na gestão integrada dos recursos minerais. É uma coisa a se pensar, né, chegar numa conclusão de qual o órgão melhor já que existe, né, na Serviço Geológico Nacional, né, CPRM, tem vários, a própria ANA, né, já existem. Então, eu acho que está muito mais para ficar armazenado nesses bancos de dados que já existem do que na ANM, que não tem esse canal aí, né, de manter isso lá. Vai partir exatamente para o que os bancos de dados que nós já temos nessa parte, né, do uso dos estados, das bacias, né, tudo isso. O item 8, procedimentos em área de conflito. Isso é muito importante, porque em uma área ou outra vão existir conflitos. Eu estou em Caldas Novas, né, represento o setor de turismo, né, e trabalho com água termal. Aquela região ali de Goiás, existe uma infinidade de poços, a gente fala aí mais de 1000 poços clandestinos, o que é muito fácil perfurar, em cima dos aquíferos termais. E o que acontece? O perfurador, ele é muito rápido, ele entra com uma rota pneumática pequena, né, de um dia para o outro ele fura um poço, ele pede um direito de uso insignificante, o Estado permite isso, é uma declaração, é autodeclaratório, né, e fura o poço, o CREA pode passar lá, mas tem um documento. Na maior parte das vezes, ele atinge volumes muito maiores e temperaturas até com interferência no termal. Então, alguns que me denunciam lá, né, falam, né, olha, tem um poço lá quente, né? Então,
não no quente que vai gerar economicidade com a piscina, mas que tem uma interferência de recarga, né? Então, isso é uma questão do Brasil todo, né? O professor Hirata já colocou isso, esse problema, esse estudo que eles fizeram no Brasil todo. Então, essa questão da área de conflito, ela existe em muitos locais, né? Considera-se áreas de conflito aquelas onde há interferência entre postos minerais e postos comuns, há rebaixamento significativo do nível aprisionamento, há risco de exaustão do aquífero, há risco de contaminação, a sobreposição de usos intensivos. Em tais áreas, as partes deverão, a União e os Estados, realizar análise conjunta dos dados, definir zonas de proteção e zonas de amortecimento, estabelecer limites de vazão e regras de operação, implementar monitoramento conjunto, realizar fiscalização integrada e emitir parecer técnico conjunto. É mais trabalho, mas não tem jeito, nós temos que fazer isso, né? Tanto o Estado quanto o setor mineral tem que unir forças para resolver as questões que podem ocorrer. Fiscalização conjunta. As partes poderão realizar vistorias integradas, operações de combate a postos clandestinos, auditorias técnicas, inspeção em áreas de conflito. Projeto piloto. Será implementado um projeto piloto integrado com duração inicial de 24 meses entre a Agência Nacional de Mineração e a ANM e os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos para a implementação da resolução. Eu vejo que Minas é o caminho mais fácil. O senhor Eduardo já está, né, alinhado. E Goiás poderia ser mas está uma confusão, né? É muito difícil, muito difícil. Eu acho que é uma possibilidade, né, se a gente chegar nessa conclusão, né, que realmente podemos seguir dessa forma. Item 11. Comitê gestor do Acordo de Cooperação Técnica. Comitê gestor do Acordo de Cooperação Técnica. Será criado o comitê gestor, a ANM Estados, composto por 2 representantes da ANM, 2 representantes do órgão estadual, 1 representante da Câmara Técnica opcional, 1 representante da ANA opcional. Isso aqui é como está, acho que até igual de Minas. Né? Basicamente aquele de Minas Gerais, né, que foi assim, dado uma enxugada nele. Competências. Acompanhar a execução do acordo, definir áreas prioritárias, validar metodologias, propor ajustes, elaborar relatórios anuais. A vigência do acordo. Também é como está no antigo, mas fala aqui em 60 meses, prorrogável por igual período. Isso aí, na verdade, esse acordo deveria ser, uma vez que ele se defina bem como deve ser, tem que ser para sempre, não adianta, né? Porque a legislação vai continuar como ela é. A União com seus direitos legais e os estados também. O item 12, a vigência, né? O item 13, o acordo de cooperação técnica não implica transferir recursos financeiros. As partes poderão firmar termos aditivos.
O acordo de cooperação técnica não substitui competências legais. O acordo de cooperação técnica é um instrumento de cooperação técnica, não de delegação. E por assim estarem de acordo, firmam o presente acordo. Então, ele é bem assim, até simplório, né? Tecnicamente ele pode ser melhorado, a questão de quais dados, né, pode ser feito a compartilhamentação, né, com quais dados, né, quais dados podem ser compartilhados, né, isso aí. A questão de postos, basicamente, são aquelas que foram citadas aqui. Então, é isso que eu tinha que apresentar para a gente nos posicionarmos, nivelar aqui como que está essa discussão. E eu passo a palavra a quem queira se posicionar aqui para poder nos ajudar aí nessa discussão. Se tem algum. Só para dar uma informação, essa minuta que o Fábio apresentou foi levada para a ANM e a notícia que eu tive é que o diretor-geral lá, o Mauro, tinha encaminhado para a Procuradoria da ANM para ouvir a opinião jurídica deles. Então, eu estou aguardando, nós estamos aguardando um retorno da ANM. É porque, como muda muito a estrutura administrativa dos órgãos públicos, né, é natural que a pessoa que vai assinar esses documentos sempre queira um respaldo. Né? Então, nessa linha que nós estamos caminhando. E por esse motivo trouxemos esse assunto para cá, convidamos, né, não é, Naila? Convidamos os representantes dos estados para participarem dessa reunião, porque uma vez que eles são partes. Né? Então, o objetivo agora é quem está aqui, for do estado, que leve esse assunto, né, para a sua instituição, para que possam colaborar aí na redação, na melhor versão dessa minuta que foi apresentada. Eu peço que sempre se apresentem para facilitar o registro da ata, por favor. Eu sou o Emílio, representante do Comitê do Paranapanema. É só para informar que no Estado de São Paulo está havendo a revisão das outorgas, né, e no artigo 17 dessa proposta de revisão de uma deliberação, está dito lá que sobre uma declaração de uso ou interferência para caso que independa de outorga, e uma das coisas que independem de outorga na visão do Estado de São Paulo é o uso de água mineral. Né? Então, já existe isso hoje em dia, né, que seria um cadastro de usuários de água mineral em São Paulo, está sendo reforçado por essa revisão da deliberação de outorga no Estado de São Paulo, que está sendo simplificada, e aí ficaria essa proposta, né, que foi apresentada para um estudo, né, dentro do órgão estadual, para que o órgão estadual avaliasse, então, onde é que são as áreas de conflito, né, porque eu acho que um estudo e uma ação mais intensa deveria ser aplicada em áreas onde o conflito estivesse minimamente estabelecido ou que houvesse um indício de possível conflito. E que ficasse essa proposta de que fossem cadastrados os usos apenas, né, e definir aqui, dentro dessa deliberação do Estado de São Paulo, quais seriam os dados importantes a serem apresentados. Né? Eu acho que é muito oportuna essa discussão que a gente está tendo. E
Bom, enfim, é isso. Obrigado. Eu creio que a gente tem que pegar trabalhar um pouco estudar também esse encaminhamento que São Paulo está dando, né? Podemos tirar algumas ideias, né? Ou adotar algumas coisas. Podemos, inclusive, propor, porque como está em análise pública, né, agora essa deliberação, a gente pode fazer essa propositura a São Paulo. E você faria isso, Emílio? Então tá, encaminhamento aí, né? Tá bom. Bom, sobre a minuta, nós vamos discutir alguma coisa já, ou se alguém tiver alguma sugestão a dar, ou não. Ou vamos deixar levar para os estados e receber a contribuição de todos. Nós temos um horário até 5 horas, né? Então depende muito aqui da decisão da reunião. Eu ia perguntar isso, se tem alguma manifestação, até convidar para os que estiverem assistindo. Tem mais, eu não sei quantas pessoas estão assistindo aí. Se os participantes querem. Estamos olhando aqui a participação online. Se alguém tiver alguma contribuição, algum membro aí de órgão estadual que esteja participando, que queira se posicionar, nós estamos à disposição aqui para ouvi-los e discutir as ideias. Cada estado realmente no país é uma situação bem diferenciada. Existe um prazo do Conselho Nacional também, e apesar que nós pedimos uma prorrogação. Não sei se a Naila aqui pode explicar melhor. Mas o que nós temos até o momento é essa minuta, essa discussão, e nós dependemos também do Ministério das Minas e Energia, né, da ANM. Então, às vezes, nós podemos nos adiantar, mas uma parte vamos ter que, às vezes, ter uma ação que exige um maior trabalho, de visita à ANM, para ver se possamos resolver isso no tempo que o Conselho necessita. Regimentalmente, acho que existe uns critérios que a Naila vai explicar melhor. Sobre a questão dos prazos, na verdade é um prazo que se trabalha, que é o prazo do Plano Nacional de Recursos Hídricos, como o Fábio inseriu na apresentação. Então, a revisão dessa resolução é uma meta de curto prazo do PNRH, e as metas de curto prazo, elas findam esse ano de 2026. Então, a programação das câmaras técnicas que a gente está solicitando é que seja encaminhado para a Câmara Técnica de Assuntos Legais, porque esse é o trâmite, né? As câmaras técnicas, elas fazem as suas proposições,
tem que encaminhar para a Câmara Técnica de Assuntos Legais do Conselho, para depois ser encaminhado para a reunião plenária do CNRH. Então, esse é o rito. E aqui a gente está dentro de um grupo de trabalho, né? Então, o grupo de trabalho antes tem que encaminhar para a Câmara Técnica de Água Subterrânea, tendo a resolução pronta, né, a minuta da resolução revisada, ela vai para a CETAL para depois ir para a plenária. Então, o prazo que a gente está solicitando é que envie para CETAL, Câmara Técnica de Assuntos Legais, até setembro, para a gente conseguir colocar em votação na reunião plenária até novembro, né, e conseguir publicar em Diário Oficial ainda esse ano. Então, essa é o planejamento que a gente está fazendo e pedindo para que todas as câmaras técnicas trabalhem assim. Fica claro que a gente vai fazer essa redução para as áreas que são consideradas críticas, que já são consideradas em conflito, ou a gente vai fazer essa proposta para tudo? Para o tempo, porque se a gente for trabalhar, por exemplo, a gente propõe que os estados façam o cadastro do uso de águas subterrâneas para irrigação, para água mineral. E aí a gente faz essa proposta para áreas críticas e já começa a trabalhar em cima dessa resolução, né, para propor para os estados uma resolução, porque todas as propostas da Câmara Técnica de Água Subterrânea do Conselho Nacional vão para os estados como proposta, né? Eles não têm obrigatoriamente que aceitar, mas a gente faz isso da melhor forma possível, né? Prepara essa resolução, essa proposta de área crítica, já podemos começar até a discutir aqui item por item dessa proposta, o que seria importante a gente colocar, montar essa proposta e apresentá-la para o Conselho como sendo a proposta da Câmara Técnica para que os estados adotem para áreas críticas, né, como é, por exemplo, o Ribeirão Preto. Como é que seria em Ribeirão Preto no caso de alguém que queira captar água para engarrafar? Né, ele pode furar no centro da cidade, lá que tem uma resolução do comitê que não permite que se perfure para abastecimento público. Né? Então, como é que nós trataríamos disso e tratar desses exemplos de conflito que nós já temos, que nós temos vários, né? Então, trabalhar isso é para a área de conflito? Ok. Então, vamos fazer a nossa deliberação para o conflito. E uma proposta de que todo mundo faça um cadastro, né? Os estados cadastrem lá alguma ação de água mineral que permita o balanço hídrico dentro das bacias hidrográficas. Eduardo Araújo, Ceivap, IGAN. Bem, eu vou fazer dois comentários. Primeiro, sobre o que você colocou aqui, Fábio. O IGAN tem hoje um sistema de outorga, um sistema automatizado, e, por exemplo, ter acesso ao SIGMID dentro do nosso sistema já seria, para nós, uma integração fácil. Então, de fato, o Estado tem uma certa facilidade para trabalhar isso. Nós tivemos, eu soube depois, Fábio, acabei falando que um dos estágios, né, de avanço da assinatura do acordo foi antes exatamente do rompimento de Brumadinho. E aí se estancou, na verdade, todo um trânsito de uma preocupação do Estado e da própria ANM com Brumadinho, o acordo que acabou não sendo assinado por ele. Mas eu estou preocupado porque, na verdade, o que nos é proposto é a revisão da 76. Nós estamos falando de um acordo, nós estamos falando de alguns encaminhamentos aqui que podem ser tangentes, né, a revisão propriamente. E o que nos preocupa, na verdade, é assim, quanto que o Conselho, hoje não tem estivemos tratando disso, quanto que o Conselho pode propor, ou, né, a questão dos Estados, mas o quanto que nós normatizamos aqui afeta, por exemplo, a ANM, que é uma questão que a gente já teve, né? Então, nós estamos tentando, na verdade, não é nem normatizar algo especificamente, mas é começar a reunir, integrar as nossas ações para que a gente faça aquilo que é fundamental para nós, que é o balanço hídrico. Né? A gente possa saber o que temos de água subterrânea, como ela está sendo usada, porque não tem coisa pior, e aí isso não tem dúvida para nenhum de nós, que do jeito que está não é bom. Né? Quando você pensa que tem um poço clandestino, como bem lembrou o Fábio aqui, e eu posso estar tendo uma exploração de uma água termal, de uma água mineral do lado, e a gente não consegue sequer conversar porque não sabemos as informações, isso não tem coisa pior. Eu contei aqui no grupo que tivemos um caso que lá em Minas, que a pessoa queria fazer uma denúncia de uma exploração,
Só que quando foi concedida a exploração da pessoa, a pessoa estava regular, não estava regular. Por quê? Porque o engano sabia que do lado tinha uma exploração mineral. Então, essas são questões muito básicas, muito elementares, e a gente está navegando por um nível muito básico de solução, e o que a gente precisa aí, não fala muito de desenvolvimento, é discussão política, sabe? Nós precisamos ver até onde que o Conselho também, os Estados, e é por isso que é importante aí para os demais que estão ouvindo dos Estados, essa integração, esse fortalecimento. Nós estamos falando de uma ação que não é para o benefício de um Estado particularmente, ou da União, ou do setor minerário, é para o benefício de todos, é para o benefício da gestão, né, de a gente melhorar o balanço. E aí, eu acho que o que o Emílio está colocando é muito importante, a gente tem que começar pelo que é prioritário, porque se a gente não tratar disso primeiro, não vamos tratar disso que não é prioritário. E eu acho que esse é um bom caminho para mostrar que é possível fazer, aproximar e resolver melhor os problemas. Mas acho que o que a gente está precisando nesse momento é realmente uma resposta mais significativa de todos os Estados, da própria ANM, acho que inclusive essa é uma questão que a gente precisa provocar de uma forma mais decidida, para a gente poder ter esse diálogo e avançar para todos os lados. É isso que é importante, para melhorar o O que a gente que foi apresentado aqui esse esboço dessa minuta, né, de parceria Estado-União, eu não sei o que vocês acharam. Estou vendo aqui o Daniel do Imaçu, né? Dentro do Estado há uma possibilidade de, dentro dessa minuta, né, que seria, ela não é, eu vejo assim que ela não é pesada, né, não tem grandes dificuldades em ser aceitada. Não sei se eu estou errado, mas é uma questão, é bom ouvir, né, alguém mais aqui em outro estado que possa se posicionar. Boa tarde, eu sou Daniel, eu sou fiscal ambiental do Imaçu, né, que é o órgão gestor das águas subterrâneas superficiais do Mato Grosso do Sul. E eu acho assim, a iniciativa da minuta de um acordo de cooperação técnica, eu acho interessantíssimo ele existir, já houve tentativas para isso. Não sabia, de certa forma, desse acordo com o IGAN, mas assim, compartilhando algumas experiências tanto da gestão de outorga como de fiscalização em si, eu acho que a minuta, como o colega falou de São Paulo, poderia considerar talvez as áreas críticas, começando pelo perímetro de segurança da fonte, que é algo determinado já para cada caso, né, que vai ter uma fonte de captação de água mineral, no caso. Aí, a partir disso, o órgão estadual poderia trabalhar e fiscalizar. Teve uma denúncia, inclusive, que eu fui fiscalizar, que tinha um poço clandestino do lado, só que, assim, o próprio detentor do título minerário foi que fez a denúncia, o Ministério Público, para a gente, para todo mundo, para a ANM, e nós fomos, no caso, ver o poço e estava dentro da área de proteção, do perímetro de proteção. Só que esse perímetro de proteção, ele está num decreto da década de 80, só tem lá o memorial descritivo, então não facilitou muito. Às vezes, eu também não sabia, eu abro o Sigmind quando eu vou ver algum tipo de processo, para ver que abrir terra indígena, todos os shapes interessantes, você considerar você dá uma outorga estadual. Só que nesse caso não tinha nem esse shape, né? Não tinha nem esse polígono ali definido, e não tinha, na verdade não estava no Sigmine nada disso. Tem lá uma água mineral, mas o importante é esse perímetro de segurança que foi determinado. Só que quando eu fui ver, esse perímetro tinha 10 quilômetros de um quadrado gigante, ele não era bem descrito assim. Então eu acho que penso que muito dessa minuta ou da conversa que vai ser dessa reunião também tem que passar pela ANM, de como está a própria disposição deles de aceitar, até aqui que o colega Wilson falou que eles mandaram para o setor jurídico deles, né? Pelo histórico, cada estado vai se comportar de um jeito, né? Goiás deu uma empacada nessa questão, né? Bateu nessa questão de dominabilidade dupla. Lá no estado a gente não tem tanto assim, a gente procuraria mais. Eu tive uma reunião com a ANM que apareceu esse assunto, né? De quem outorga de fato. Mas eu acho que só de existir essa iniciativa de ser uma geral mesmo, um acordo, uma minuta de cooperação técnica, eu acho muito bom.
Mas eu acho que a ANM tinha que se manifestar, primeiramente, porque tudo vai partir dela, né? Para cada estado vai reagir de um jeito. Aqui em São Paulo, no caso, deu dispensa de outorga. No caso, só declaração. Eu acho que, pelo menos lá no estado, tinha que ter declaração para cair no nosso cálculo de disponibilidade hídrica subterrânea que a gente usa lá, porque digamos que tem no máximo dezenas de poços de água mineral para eles passarem para a gente e eles fazem a disponibilidade nessa recarga, tudo desses poços. O Estado, todas as outras finalidades de água subterrânea dá milhares. Eles realmente contam na disponibilidade, o que vai alimentar os aquíferos ou não, né? Então seria fácil, nós do Estado, pelo menos, temos que ter o cálculo de disponibilidade, né? Outros documentos, teste de bombeamento, assim, a hidrogeoquímica da ANM é fenomenal, é bem mais criteriosa que a nossa. A gente só ganharia com os dados deles, mas a gente precisava ter isso no nosso sistema, para ficar mais completo o nosso cálculo de disponibilidade. Então, diria que a pessoa teria que pagar todo um processo, uma análise de outorga de recurso hídrico para mineração, água mineral, mas no mínimo a declaração a gente tinha que ter para estar no nosso sistema. E eu falei, até para a gente saber onde tem uma fonte ali, que a gente tem esse perímetro de segurança para considerar numa fiscalização, numa análise de outorga. Mas eu acho que essa conversa passa bastante pela ANM antes de passar pelos estados, assim, mas sempre aberta a conversa. Eduardo, em Minas, ao acesso ao Sigmar, não sei, falou? É como usuário comum. Entendi. Uma coisa já, Wilson, discutimos lá com a ANM também, né? A questão do banco de dados deles. Né? É o seguinte, ó, eu mandei uma mensagem para o assessor parlamentar da ANM antes dessa reunião, que é o Luiz, e ele me respondeu da seguinte maneira: boa tarde, Wilson. Conversei com o Dr. Mauro e ele me orientou a aguardar, pois iria se reunir com a Procuradoria e ver a melhor forma de atuação com o governo do Estado, e depois marcaria uma reunião com os envolvidos. Essa foi a resposta que ele me deu. Talvez essa resposta, existe aquele caso de Goiás, né, que ele está relacionando. Né? Mas isso aqui é um assunto paralelo que a gente... Mais alguém? Em Minas nós estamos agora com o desafio das terras raras, né? Imagine vocês o que é a gente estar trabalhando com isso sem ter nenhum dado. Mas é um desafio mesmo, porque tudo é para agora, para já, até 2018, começar a trabalhar essa troca rápida. Nós não vamos saber se vamos estar explorando um poço em um lugar que bem, na verdade, acho que nós estamos no caminho. O problema todo nosso é que o tempo, não só para entregar nossa resposta para o conselho é muito curto, mas o tempo para a gente ir para tudo, né? Nós estamos fazendo balanço de água subterrânea de uma forma meio precária também. Vou aproveitar que o microfone ficou próximo de mim aqui. Professor Pascoaleto, da PUC Goiás, Instituto Federal de Goiás. Eu estava pensando sobre a questão de encaminhamentos. Eu diria que me parece que a apresentação ela foi bastante clara e não houve questionamento. Talvez para facilitar a orientação até das manifestações dos estados ou algo do gênero, eu daria um encaminhamento de que este grupo validou essa proposta apresentada, e isso
seria, de certa forma, uma maneira, inclusive, de dizer que já houve uma validação prévia de quem estava aqui no fórum e daria uma orientação para os estados no sentido de que desse uma devolutiva mais rápida para poder seguir esse fluxo do processo e validar isso este ano, aprovar isso este ano. Eu vejo como possível, apesar que aqui foi uma reunião, né? Uma reunião, mas demonstra que não houve questionamentos, né? Eu acho que é explicável devido ao próprio teor do termo de acordo, né? Ele é leve, ele não gera discordâncias, eu acho que em grande parte aí dos estados. Resta saber, como foi falado aí pelo Daniel, né, a posição da ANM, né, que nós estamos tentando, vamos ter que ir mais a Brasília, né, porque temos que ir lá pessoalmente. Acho que é importante. E mais vejo com possibilidades, porque aquele questionamento que a Procuradoria Federal fez sobre na questão do Estado de Goiás foi citada no questionamento que foi feito, inclusive foi pela própria AMAT, que a gente representa, foi citado a Resolução 76. E o parecer da Procuradoria foi muito favorável, citando a Resolução 76, porque ela realmente ela também é uma resolução já aprovada e não tem grandes conflitos, ou inexiste. Então, é uma possibilidade, né, que a própria ANM se posicione favorável. É a posição que eu tenho aqui. Bom, eu já falei várias vezes, né, mas meu nome é Wilson de Azevedo. Eu queria era só lembrar que eu concordo com o Fábio que a ANM provavelmente vai ter um parecer favorável, mas é que nós estamos vivendo um ano eleitoral e isso complica um pouco, né, o andamento da matéria. Mas vamos fazer o possível para ver se nós conseguimos deixar isso já encaminhado. Agora, lembro também que o problema de haver ao Conselho Nacional essa demanda de revisão da Resolução 76 foi no sentido de dar efetividade a ela, né? Quer dizer, não havia uma necessidade assim de se rever, pode-se até rever, claro, né? Mas com o objetivo de fazer ela acontecer, né? Então, esse seria o ponto-chave, né? E sobre essa minuta, eu teria alguma sugestão para dar, mas não sei se é o momento, né? Mas uma das sugestões era mudar o nome de comitê gestor, porque senão começa a confundir com comitê de bacia hidrográfica, podemos chamar dar outro nome, grupo gestor, qualquer coisa assim, né? Fica mais leve do que comitê gestor, tá? Mas é basicamente isso. Obrigado. É Marinéia, lá do Comitê da Bacia do Alto Tietê. Eu sou arquiteta, então perdoem aí, tá? O que acontece é o seguinte, eu queria entender por que acordo de cooperação e não uma resolução. Isso é uma coisa. Por que eu estou te perguntando isso? Porque pelo conflito que você descreveu, que é uma coisa que a gente está tomando pé, eu pelo menos agora, né?
reiterando aqui com vocês e tal, o que eu entendi é que se há um conflito ali que vem lá da Constituição com o Estado, vai continuar, porque o Estado vai assinar ou não. Se ele não quiser assinar, não vai passar as informações. E aí, se saísse como resolução, isso tudo que você colocou ali já seria obrigatório, teoricamente, isso é obrigatório. Isso é no meu entender, tá? De tudo que você apresentou. Então, não seria um termo de acordo de cooperação técnica, de jeito nenhum. Seria uma resolução e pronto. Vai ter que ser compartilhado, todas as informações, planilhado, o caminho que vai ser, é tudo ali que você colocou, com as áreas prioritárias e tal. Sem ser termo de acordo de parceria, para não ter essa folga de cada um assinar ou não. Tá? Isso foi o que eu entendi. Na verdade, o Wilson depois pode falar, eu também sou geólogo, não sou advogado, mas já existe a Resolução 76. Né? Ela está em vigor, está publicada, é inquestionável. O que está se pensando é fazer um documento à parte que guie o que diz a resolução. Agora, se exatamente, seria porque a resolução em si, ela existe, mas a forma que ela coloca, né, não é tão leve. Né? E esse acordo pode ser outro nome, né? Não sei se queria. Pois então, professor Pascoaleto, se vai haver essa reunião de rediscutir essa resolução para dar efetividade, digamos, essas proposições, elas podem vir a ser incorporadas nessa resolução lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por que não? Ou seriam excessivas? Pode, né? Pode. Então, assim, não poderiam ser listadas essas questões que estão nesse suposto acordo e sair como uma deliberação aqui do Fórum para contribuições para essa reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos ajustes desta resolução? Para quando pautar, né? Só, assim, esse processo, ele acontece dentro da Câmara Técnica de Água Subterrânea. A Câmara Técnica, ela tem que enviar para a plenária do CNRH um documento já superado pela Câmara Técnica. A Câmara Técnica não tem mais nada a contribuir. Aí acompanha um parecer, que vai ser apreciado pelo plenário, inclusive registrando dissensos que eventualmente possam ter, e o plenário, a partir dessa proposta, aí sim o plenário, os conselheiros podem fazer sugestões, vetos, ou eventualmente até acrescentar alguma coisa. Mas o espaço da Câmara Técnica entende que ele se encerra na Câmara Técnica, né? E ele tem que discutir incansavelmente até ter uma proposta final. Talvez passe até pela Câmara de Assuntos Institucionais. Isso, né? Obrigatoriamente todas as propostas, resoluções, comunicações ou moções passam pela Câmara Técnica de Assuntos Legais antes de ir para o plenário. Depois que deliberado na plenária do CNRH, aprovado, ela ainda vai para a CONJUR, que é a Consultoria Jurídica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, antes de ir para a assinatura do ministro. Mas o que o professor comentou é interessante. Em vez de fazer mais minuta, tentar incorporar. Não sei. Temos que discutir, viu, professor? Né? É uma reunião aqui, isso aí tem que ser levado ao grupo e propor, o grupo achar que realmente é o encaminhamento, poderia ser feito.
Bianca Forte, do Comitê de Bacias do Alto Tietê. Na verdade, eu queria propor uma sugestão, também até uma questão da qual eu já tenho visto dificuldades, principalmente na integração de dados. A dificuldade, eu trabalho também com pesquisa científica, então toda vez que a gente precisa de algum dado, é um parto para a gente conseguir, seja de outorga, seja de quantidade de disponibilidade hídrica, seja de mudanças climáticas, e não tem essa integração, então a gente tem que sair caçando as informações. Como vocês fizeram a proposta de ter essa integração das outorgas, principalmente, e pensando na gestão hídrica, que muitos estados têm a bacia, né, interestaduais e tudo mais, seria interessante colocar não só a questão, só o apontamento dessa questão da integração, mas um mecanismo financeiro e de criação de uma plataforma de integração, que isso seja da nacional para os estados, para ter essa facilidade dessa integração de dados. Porque se ficar muito no âmbito só institucional, de oficiar a agência para pedir esses dados, isso acaba tendo uma morosidade muito grande. Então, quando você cria uma plataforma de integração automática desses dados, o Estado pode conseguir já acessar concomitante com a agência nacional. Eu sei que é uma discussão que a gente vai mexer num vespeiro, porque muitas vezes não se querem compartilhamento de dados, mas eu acho que isso é importante para a gestão do recurso hídrico, aí, principalmente das águas subterrâneas, né? Uma coisa é a gente ver a água superficial e ver se ela está descendo, subindo, se está diminuindo ou não. Outra coisa é a água subterrânea e ter o controle dessas águas subterrâneas, principalmente quando a gente vê nos planejamentos territoriais a questão de impermeabilização de solo, a questão de mudanças climáticas, com a disponibilidade de chuvas diminuindo. Então, a gente precisa ter cada vez mais a integração desses dados e uma plataforma de gestão aí mais eficaz para os municípios. Então, é só uma sugestão aí para, de repente, colocar isso no texto também, para ter essa obrigatoriedade aí da nacional para os estados. Mais alguém? Algum posicionamento? 4 horas. Já temos 1 hora, se for o caso. Essa questão dos bancos de dados, né, que são vários, existem várias entidades que já têm informações muito volumosas, né, e realmente tem que ser, nós temos que colocar isso na discussão, né? Tem que ser exigido, não tem como. É uma coisa importante também. A própria ANM tem que ser dos dados, né, técnicos, né? Voltando um pouco à discussão que a nossa colega falou, da questão de ser, né, um acordo ou poderia ser uma resolução, eu vejo que passa muito até pelo histórico que o Fábio apresentou, de 20 anos já que teve essa resolução e não tem cooperação de fato, né? Porque é um assunto polêmico, assim, né? Você vê que a água subterrânea, ela não tem bacia, ela não tem uma delimitação, não tem como enquadrar direito. Apesar de ter classe de enquadramento, não tem um limite definido, porque não tem estudo tridimensional para ver certinho onde começa um aquífero ou outro. E até por isso acaba que é dominialidade estadual, para ficar mais tranquila a questão da gestão do recurso hídrico. Mas eu digo que é polêmico também pelos termos, né? A lei de águas subterrâneas, digamos, o decreto, a lei de águas minerais consideram como outorga também, mas é um título minerário, né? A outorga, de fato, é de recurso hídrico. A água mineral é um tipo de água subterrânea que é um tipo de recurso hídrico. Então, assim, para a ANM, eles realmente vão segurar, eles fazem
a análise do título minerário de água mineral. A outorga, de fato, disponibilidade hídrica é o Estado. Então, acaba que não casa essa informação, só que aí a gente acaba pedindo uma outorga de uma fonte mineral e tem esse conflito, né, em cada estado. Realmente, eu mesmo, apesar de trabalhar anos com outorga, eu fui ter contato recentemente até com esse conflito, porque a gente não tem tanta demanda de água mineral lá no Mato Grosso do Sul, mas depois que eu vi meio que assim, né, numa reunião com a ANM, eles não abrem muito mão da outorga, que na verdade é um título deles. Então, assim, a gente tem que tentar dar um jeito de contornar essa situação, nem que seja com um acordo de cooperação, mas o que a gente precisa como Estado é disponibilidade hídrica. A gente não quer dados de como ele vai usar a água, de como que ele precisa. A gente só precisa que aquela captação subterrânea conte nos nossos cálculos de disponibilidade. Mas, assim, até que ponto, por isso que eu até friso, né, retomo, retifico a questão da ANM se manifestar. Isso, até como o professor falou que a gente poderia dar, que todo mundo concordou aqui, assim, mas primeiro teria que passar pelo parecer jurídico deles, lá, né, da parte deles, e aí, a partir disso, teria um acordo, uma conversa com cada estado, por causa dessa, digamos, desse termo que se confunde aí há muitos anos, e uma atribuição, uma competência. Mas, assim, eu creio que para evitar retrabalho, seria interessante eles mesmos fazer a parte mais complicada e informar a gente de como está sendo a captação ali em questão de quantidade. Até porque eu falei qualidade, eles são muito competentes, né? E eu achei que é interessante haver esse acordo de cooperação técnica, porque parece que é o que vai para frente mesmo, né? Pelo jeito, Goiás parece que foi o único estado que realmente, né, tentou reivindicar o fato da outorga mesmo, né? E não do título minerário que a ANM segura, mas realmente acho que passa dessa viabilidade deles e que a gente tentar resolver. A resolução seria para resolver, né? E eu acho que eles também precisam atualizar esses perímetros de segurança, que, como o colega de São Paulo falou, que são casos que realmente vai influenciar no trabalho dos dois, né? Vai ter uma outorga ali, vai perfurar um poço ali, para a gente saber que tem um perímetro de segurança, que a ANM definiu que foi aquele, a gente coloca lá nas coordenadas do poço o local que vai ser perfurado e analisamos em conjunto, e a partir disso a gente tenta, né, evitar retrabalho e trabalhar junto, mas acho que parte da ANM, até porque eles têm menos poços de água mineral do que a gente tem para todas as finalidades, irrigação, consumo humano, abastecimento, a gente vê milhares de poços, tipos, né? Dezenas de finalidades. Esses são o único caso de poços deles mesmo, né? Que é uma outorga, que é um título minerário. Então, eles definindo talvez essas áreas, a gente já poderia trabalhar melhor, de fato, como cada um fazer o seu trabalho, mas tendo uma declaração lá para a nossa finalidade e a gente, como órgão fiscalizador, também ajudar a manter as fontes deles preservadas para o uso de água mineral. Parte muito da ANM, na verdade, isso que eu quero dizer. Olha, em cima do que vocês falaram aí, eu só queria reforçar que uma das coisas mais difíceis é a integração de políticas públicas. Nós vemos no governo federal, no governo dos estados, cada caixinha se fecha e não interagem entre si. Agora imagina nós pretender fazer a integração da política pública da União com a política pública dos estados, né? Quer dizer, é muito complicado isso aí, né? Por isso que eu defendo que essa resolução do Conselho, ela objetivava isso, né? E ela está boa, essa resolução. O que falta é efetividade, e a maneira que nós encontramos de dar essa efetividade foi através desse acordo de cooperação técnica, né? E aí tanto faz o nome do instrumento jurídico, que tem que ter realmente um desprendimento, um pensamento maior do que a sua caixinha, né? Quer dizer, isso é bom para o Estado, é bom para a União, é bom para todos, né? Por que não vai para frente? Né? E temos aí que, se a ANM der o sinal verde, trabalhar cada estado. E cada estado vai ter a sua dificuldade. Não é um trabalho fácil, são mais de 20 estados aí. Né?
Uma coisa que também nós falamos, não frisamos aqui, é que as águas minerais em si têm as suas propriedades diferenciadas, né? É o que está no Código de Águas Minerais. Assim foi desde o início do século passado, em períodos anteriores, né? Antes aí da descoberta do antibiótico, né? As instâncias termais, elas eram usadas para tratamento de saúde e bem-estar. Hoje a gente até esqueceu, né? E o engarrafamento em si, ele não destaca muito a questão das propriedades, mas tem a questão dos balneários, né? Que tem propriedades que diferenciam das águas ditas comuns, né? Menos mineralizadas. Então tem essa questão que é importante também, né? Das instâncias, né? De serem protegidas. No caso de Caldas, que você fez, né? Que já tem um conflito, né? Que vai ser resolvido. Então, seria só essa posição, porque é bom ficar registrado. Não sei se ficou claro para você, mas a questão legal de quem é o que, né? Qual seria a norma? Já tem essas restrições que, na verdade, são os domínios, né? A água é tratada de um jeito, o recurso mineral é tratado de outro no país. Aí ela está lá na Constituição. Nós não conseguimos resolver isso simplesmente impondo uma resolução. E até cabe, esse fato que eu colocou agora, a resolução, na forma como ela está, ela não é ruim. Na verdade, o Luiz também lembrou isso aqui, né, que o trabalho que a gente tem aqui é de como torná-la efetiva, como promover a sua aplicação. E aí, uma das questões que a gente está tratando aqui, que é uma questão de base, ele lembrou muito bem, é ter essa informação disponível para que a gente tenha o dado, né, que é tão importante para o balanço hídrico. Então, assim, esse é o trabalho que a gente vai apresentar, muito menos do que apresentar uma revisão da norma, mostrar um caminho para a norma avançar na sua implementação. É isso que a gente está propondo, mais do que rever a norma ou criar uma nova norma. E aí, o termo de cooperação, o acordo, ou qualquer outro nome que a gente dê para ele, é, na verdade, uma iniciativa que já aconteceu antes e que a gente está querendo fortalecer, propondo ela de uma forma nacional, quer dizer, teria um início, e aí o Conselho está provocando a Agência Nacional para ter essa conversa, mas depois cada estado ainda terá que fazer sua parte, né? Verificar o quanto interessa ou não, se quer ou se não quer. Pode ser que tenha um estado que diga, não interessa isso, né? Mas o que a gente está tentando mostrar para todos, inclusive para os estados, é por isso que a gente chamou a participação de todos os estados aqui hoje, é exatamente isso, que a gente pode melhorar num nível muito alto, assim, comparativamente com o que a gente tem hoje, a qualidade dos nossos dados, né? A informação que a gente presta e até a própria concessão do outorga. É fundamental para a gente. A título de curiosidade, eu puxei aqui na internet um levantamento. É claro que a ANM, sendo detentora, né, dos direitos de outorga para exploração de águas minerais, ela tem uma receita, que é a contribuição financeira, né, a CEFEM, chamada, sobre a exploração mineral. E em 22 foi arrecadado, em 22, 45 milhões, em 23, 54, em 24, 73 e em 25, 128 milhões. Quer dizer, então nós estamos vendo que está havendo um número crescente de outorga para exploração de água mineral. Então isso aqui, e o percentual da CEFEM para a exploração de água mineral é 1%. Então vocês veem que 128, o valor disso, o que representa isso. E é por conta, vamos dizer assim, até desse valor financeiro que existe essa dificuldade de
se compartilhar informação, quer dizer, existe toda uma restrição aí, justamente porque envolve grandes quantias de dinheiro. Bem, eu acho que nós tivemos contribuições boas aqui, discussões boas, né? Algumas interessantes, mas não significa. Foram discussões que, de uma forma ou de outra, vão nos ajudar, né? E, às vezes, a gente fica trabalhando só num ponto, né? O professor deu uma ideia ali, mas tudo isso aí ajuda, né, para a gente chegar numa conclusão. Mesmo a resolução sendo boa, nós ainda vamos ter aí um tempo, né, para novas discussões, novas reuniões. E o que vocês puderem transmitir aos conhecidos de outros estados, que entrem em contato com a secretaria, né, do Conselho e apresentem soluções para que a gente consiga concluir esse processo dentro do prazo previsto no Plano Nacional, mas temos que fazê-lo de forma que todos opinem, né? Temos que buscar a opinião de todos os estados. Então, os que puderem colaborar e transmitir isso, a gente está à disposição, né, para essa coleta de informação. A Daniele, que é a presidente do nosso da Câmara Técnica, né, de Água Subterrânea, né, nós somos aqui um grupo dentro deles. Ela pediu a palavra. Daniele, por favor. Gente, boa tarde. Presidente não, só coordenadora, só juntando a bagunça aqui. Mas não, é só mesmo nessa linha do que o Fábio estava falando agora, né? Reforçar que, enfim, a gente tem as nossas reuniões, todas as reuniões da CTAS, dos grupos de trabalho, elas são abertas a todo mundo que queira participar, enfim. E é mesmo convidar, porque eu acho que é uma das câmaras técnicas, enfim, que a gente mais precisa das participações dos estados, das participações de vocês. Então, é mesmo para reforçar esse convite, né, do Fábio, de estar presente na Câmara Técnica e, enfim, onde a gente tem um ambiente nosso para discutir as questões da água subterrânea. E além da Resolução 76, a gente está com outro grupo de trabalho também, só queria aproveitar a oportunidade, que a gente está discutindo, na realidade, diretrizes gerais para outorgas de água subterrânea, né? Então, a gente queria muito ter essa troca com os estados para saber como é que isso funciona em cada um dos estados. Existiria uma forma da gente ter ali algum padrão, né, de condições mínimas, de critérios mínimos, vamos dizer assim, para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, que é do Estado, mas que a gente gostaria que isso fosse, de alguma forma, mais homogêneo, né, entre todos os estados. E, de alguma forma, se a gente pudesse discutir isso de maneira nacional, é o que está sendo proposto dentro também do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Convido todos também a participar de qualquer dessas discussões que a gente tem, de qualquer reunião que a gente tenha nos 2 grupos de trabalho e na própria Câmara Técnica. No resto, só tenho a agradecer aí a condução de todo mundo e obrigada por me dar a palavra agora. Obrigado. Eu tinha lembrado isso, mas já tinha esquecido. Realmente, é tanta coisa, né? Hoje a Câmara Técnica de Água Subterrânea, ela discute essa integração dos estados para a outorga, a integração para as águas subterrâneas, a questão do fracking, né, que é a extração de óleo e gás
o fraturamento hídrico, né, em alta pressão, que é também a Câmara Técnica está se posicionando. E tem mais. Naila já encaminhou, a Secretaria Executiva já encaminhou, né, mensagem para todos os estados, mas aqueles que estiverem interessados, foi muito bom, Daniel, falar sobre isso, né, a gente lembrar que talvez um ponto que avança na discussão que a gente está fazendo aqui é exatamente a revisão dessa resolução da outorga, então, das águas subterrâneas. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa conhecer, a aproximação com os estados, não é só para a gente poder estreitar melhor esse acordo, mas para que os estados também tomem pé do que a gente está tratando em âmbito nacional, porque, lembrando, a água subterrânea tem dominialidade estadual e aí vai ter que tratar com todo mundo, é uma norma geral. Né? Foi muito boa a fala da Daniela e acho que é importante os estados se manifestarem até em resposta à mensagem que essa Câmara Técnica já enviou através da Secretaria Executiva sobre isso também, né? Poder participar mais aqui das nossas discussões. Mais algum posicionamento? Senão, nós já podemos partir para o encerramento. Acho que hoje tem um evento à noite, né, de abertura, acho que é 7h30, né? Então, isso está me lembrando aqui. Então, nós agradecemos imensamente a todos vocês, né, que participaram, né, junto com o grupo. Aqui nós tínhamos 4 membros. Né? Longe é difícil, né, chegar aqui, mas até um número bom. Eu passo para a Naila pela... Eu queria agradecer a presença de vocês, os estados, especialmente, né, os convidados que estiveram aqui, e reforçar que a reunião das câmaras técnicas, elas são abertas, né, então, em especial essa da água subterrânea, que vocês participaram. Nós já temos a próxima reunião agendada, que é agora no mês de maio, se não me engano, dia 21. Mas o que eu queria dizer é que todas as reuniões, elas tem o link disponível no site do CNRH. Tem um campo que é agenda, lá vocês consultam toda a programação e sempre tem o link para acesso, que as reuniões elas são sempre online. Então, só deixar o convite, né, e reforçar que está disponível no site do CNRH para acesso. Vocês vão ser muito bem-vindos e importantes nessa discussão, né? Então, podemos encerrar, né, Fábio? Está ótimo, então encerramos essa reunião. Muito obrigada. O coffee break está servido. Aproveitem e a gente se encontra no evento. 7h30, abertura. E obrigada também aos que estão online. Não podemos esquecer da participação dos online. Muito obrigada, gente. Até a próxima.